lá. Bom, nas potencialidades, eu vendo uma coisa que essa minha trajetória contribuiu muito. A gente vai fazer muita coisa nós por nós, né? Sabendo dos perrengues, né, que passava, sabendo que da parte econômica que muitas das vezes tinha que tirar dinheiro do bolso. A gente chegou a fazer eventos nas escolas, a gente rodou um tempo pelas escolas. Chegava nas escolas, o pessoal falava assim para nós, olha, a diretora, né? Fazer de tudo para a gente não fazer o evento. Olha, não tem um equipamento, a gente empresta. Não tem isso, a gente leva. E a gente levava, e nesse período a gente não tinha transporte público, a gente não tinha carro, não tinha nada, né? Então a gente levava muito na mão, andava muito, né? Então era muito sofrido. Porém, esse processo de sofrimento também criava uma certa casca, uma certa musculatura, né? Que fez com que a gente, mesmo diante da precariedade, a gente mantenha coisa para fazer, né? Mesmo sem edital, então assim, mesmo nesses processos do início do Cine Campinho até agora, nem todos os anos a gente teve edital, né? Até porque tinha momento que a gente falava, a gente já tem um que básico aqui, o resto é com nós, né? E isso fez com que a gente se desenvolvesse, né? Tanto na parte técnica, né? Como eu falei lá no início, nem todo mundo tinha conhecimento técnico de audiovisual, de som e tal, e hoje nós temos bastante gente de coletivos que se formaram. Ainda tem o Douglas, que eu contei a história, que chega com 17 anos, sem saber qual curso queria fazer, e aí, a partir da experiência dele com o Cine Campinho, foi fazer publicidade. O próprio Gustavo, que fez geografia, e aí, dado momento, ele quando se aproximou do Cine Campinho, ele foi para o audiovisual, e aí foi se formar, foi fazer, né, edição e tudo mais. E o Shell, que era mais ligado ao rap, o Mano Shell, ele foi fazer vários cursos de audiovisual, e aí hoje aprendeu a editar, né, um monte. Então a gente foi, mesmo na precariedade, tirando dinheiro do bolso e tal, a gente foi aprendendo a fazer muita coisa de nós para nós mesmos, né? E aí nesse processo a gente foi trocando. Então eu acho que é a coisa mais potente em nós, que é essa força, né? Essa resistência, de saber que a luta tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então a gente não arreda o pé, então a gente segue nela, e a gente sabe todos os perrengues que é manter um coletivo, né? E a gente se mantém até hoje nessa. Tem pelo menos aqui quem está com a gente, assim, mais novo, deve ter pelo menos 5 anos com a gente, né? E o grupo, de maneira geral, tem no mínimo 15 anos juntos, né? Na formação que está até agora. Então essa potência. Os dilemas é isso, é sempre econômico, né? A gente sempre se esbarra nas estruturas, né? Porque equipamento queima, equipamento quebra, você precisa de novos equipamentos, fazer novas coisas, para entregar com qualidade, para fazer mobilização, para poder participar de reuniões tanto no bairro quanto fora. Você depende também de recursos, né? Então a gente tem em frente também esses dilemas, né? E saber que quando a gente também tem algumas coisas, a gente também encara que a gente está perdendo. Então quando a gente vê essa violência aumentando, quando a gente vê a drogação aumentando, quando a gente vê o Estado com a presença policial muito próximo do território, a gente percebe que a gente também está perdendo algumas coisas, né? Então é um momento que a gente fica frágil, né? A gente fica muito reflexivo, porém a gente não desiste, faz com que a gente também se articula para aumentar essa potência, né? Que é essa força de poder resistir e poder lutar, né? Porque não é fácil. É várias porradas de vários lados, né? E quando você vê algum amigo, algum vizinho, algum conhecido falecendo, ou sendo preso, ou passando diversas necessidades, isso deixa a gente muito vulnerável ao ponto de ficar pensando em alguma saída, né? Uma saída mais coletiva, né? Bom, e a nossa relação com a comunidade, ela tem sido uma relação muito legal, assim, uma relação de confiança, né? Porque a galera, no começo, né, pela relação da própria comunidade, achar que tudo ia ser usado com um fim individual, ou fim só de um grupo determinado. Então, será que vai fazer uso da gente para, sei lá, encabeçar alguma campanha, né, e ganhar popularidade, fama por meio do trabalho com a gente? E a gente foi mostrando isso no dia a dia, né? E foi mostrando que a gente estava ali para construir junto. Então, em todo momento de dificuldades, que a comunidade grande estava do lado, então, tanto para construir novos equipamentos aqui, tanto na região quanto na cidade, a gente foi fazendo parte, né? Isso foi aparecendo, né?
a nossa entrega, né, daquilo que a gente participava e de uma maneira muito democrática, né, respeitando todas as visões. E a comunidade passou não só a fazer parte, mas ela também começou a trazer demandas para nós. Né? Então, tudo que era demanda na pandemia foi um momento de mais demanda que a gente recebeu e que a gente não estava preparado, né? A galera estava passando fome, tendo várias dificuldades, de plano de saúde, e a gente assumiu estar junto, né? Então a gente comecei a gente pegar um monte de doação de cesta básica, doação de cartões, né, para que permitia entregar individual para a pessoa usar numa farmácia, num açougue, em qualquer outro lugar, fazer parceria com o MEAFRO, parceria com outros coletivos, com outros camaradas, né, da luta, e que aí foi ajudando a comunidade. E a comunidade foi vendo a gente também como grandes parceiros. Né? Então, tudo que a comunidade queria fazer, ela vinha consultar a gente, então, novas ações que eles queriam puxar, eles vinham conversar com a gente para saber o que a gente achava, e a gente falava, não, legal, tem um evento que eles fazem, que fala que surgiu após o Cine Campinho, que é o Casados versus Solteiro, que ele juntou uma rapaziada, né? E aí, fim de ano, né, queria fazer uma confraternização, e falou, vamos, além de fazer uma confraternização, vamos fazer uma coisa que o Cine Campinho faz, que é reunir as pessoas, né? Então, para além de uma experiência de futebol, de tomar uma breja, tal, trocar uma ideia, vamos promover um almoço, vamos promover uma entrega de cesta básica, vamos criar um momento de artístico ali para a galera poder festejar, curtir e trocar umas ideias. Né? E aí eles começaram a fazer. Só que em determinado momento a gente não conseguia acompanhar porque a gente estava envolvido em outras coisas. Eles começaram a convidar a gente para fazer parte, eles queriam a nossa presença ali. E aí a gente foi se aproximando, aos poucos a gente foi fazendo junto com eles, né? Então, e aí a gente começou a discutir entre o coletivo aqui do Cine Campinho, falou, vamos dar um apoio total, vamos estar mais presente, né? Porque a gente não queria estar ali para poder também não tirar o protagonismo, né, deles, né? Só que eles faziam questão de a gente estar presente. Então, hoje a gente encabeça junto com eles, né, esse evento que ocorre uma vez por ano, sempre no mês de dezembro, que é a festa do Casado versus Solteiro. A gente começou a montar o Dia das Crianças em outubro com a comunidade, porque eles começaram a levantar essa demanda e queriam fazer junto com a gente, a partir deles, né, uma demanda, então cada um se organiza, um faz um bolo, outro faz um negócio, outro traz uns brinquedos, outros conseguem umas doações, e a gente se junta, né. E tem a festa junina, que também foi, antes de ter o Cine Campinho, era clássico aqui, né? Essa quermesse que ocorria sempre no mês de junho até julho. E que muita gente vinha para o nosso bairro, muita gente de diversas regiões, ficou super conhecida, né? E aí a galera queria retomar, então a gente foi fazer um documentário desse processo, a gente foi fazer junto, a gente fez 3 dias de eventos junto com a comunidade. E a gente montou um coletivo, né? No qual tem presença do Cine Campinho e os moradores, né? Que são as principais lideranças, são pessoas que estão a fim de construir junto, né? Que chama Agita Quebrada, né? Que era isso que a gente falava, isso aqui não é coisa do Cine Campinho, isso aqui não é de fulano, isso aqui é dos moradores, é da quebrada, né? Então, é da comunidade, das pessoas que compõem esse grande coletivo aqui para fazer essas 3 ações. Então a gente passou a fazer essas 3 ações no ano, mais algumas tarefas que a gente puxou junto, né? Mas que é muito gostoso, né? É cansativo, né? Porque aí a gente quer construir da melhor forma, então tem que fazer várias reuniões, de domingo de manhã, né? Mas tem sido bacana também, né? Aí tem um cursinho popular que a gente começou ano passado também, que a gente começou a cabeçar junto, né? A partir de uma demanda de alguns amigos professores da escola aqui do lado, de Dias Gomes, então foi bacana. Então o cursinho tinha a participação de 50 jovens, né? Foi muito massa. Esse ano 2025 a gente vai tentar retomar. E aí, graças a essa iniciativa, surgiu outras iniciativas, inclusive uma galera que está em CCA aqui da VIB, que é de puxar um outro cursinho popular. Então, é isso, né? Fazer com que as pessoas também se aproximem, puxa mais coisas e que a gente possa se fortalecer enquanto moradores, enquanto amigos, enquanto família. Sabe que tem uma coisa que eu venho trabalhando, pro bem e pro mal, né? Sempre gostei assim de falar assim, a gente não pode ficar falando de nós para nós. E eu ia em alguns coletivos, em algumas ações que a gente era convidado a fazer junto,
que às vezes eu chegava lá, só tava nós. Então eu ia na cesta socialista que a gente fazia, no João, né? Mano, e aí ela falava, eu até entendia, depois mais pra frente, eu entendo a importância de calma lá, né? Não vamos abrir tanto, porque às vezes vem gente que só vem pra sugar, só vem pra se aproveitar, vem só pra se apropriar daquilo que tá construindo. Inclusive nesse momento que a gente construiu com a comunidade, que a gente fortaleceu pelo menos umas 5 lideranças, essas 5 lideranças achou que podia falar em nome de todo mundo, então começou a usar essa força para poder fazer alguns acordos políticos, partidários, né, com outras pessoas, usando esse grupão, falando, olha, eu faço parte daquele grupo lá, aí querendo trazer política, e ele fala, não é isso. O próprio Cine Campinho tem um histórico que até hoje, cada um individualmente, a gente tem liberdade para apoiar quem quiser, mas até hoje a gente não trouxe. Né? Que também hoje a gente avaliou um pouco o erro, às vezes tem gente nossa que é importante a gente estar junto, né? Que nem teve o quilombo periférico, teve outros, que a gente fazia questão de não trazer, justamente para não passar uma sensação de que, olha, isso aqui é para esse fim, e não é, né? Isso aqui é aberto, né? E que a gente respeita, que todo mundo tem suas liberdades, né? Mas aqui, por isso que a gente está fazendo, a gente não vai trazer. Mas que trouxeram, e aí a gente tinha que lidar, a gente ficava andando, alguns que depois sumiram com isso, porque fizeram umas coisas, foram sugados também, acharam que ia sugar, mas foram sugados, né? E foram feitos de laranja, né? E aí quando virou bagaço, o jogo foi jogado do lado, e essas pessoas tanto perderam a credibilidade com a gente, como também não tiveram força para poder seguir com aquelas decisões dela, né? Então, depois com tudo a gente entende, mas até hoje eu sou muito favorável de deixar a porta aberta, de trazer, claro que a gente tem que tomar alguns cuidados de conhecer qual o objetivo que as pessoas se aproximam, né? Quem está se aproximando, conhecer as pessoas, mas ainda assim a gente gosta de porta aberta. Bate o tambor, ai, oi, oi, e treme o chão, que a favela é um mirante desse povo, a fortaleza de uma gente em união.